Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão me assistindo. Em primeiro lugar, eu desejo agradecer imensamente todo mundo que tem me assistido, os comentários que eu tenho recebido, as perguntas que estão sendo feitas, porque isso faz com que o meu canal melhore, eu tenha mais informações para vocês, eu consiga passar novas informações e novos conteúdos. E eu acredito que isso vai ajudar cada vez mais pessoas. Obrigada também por vocês estarem é, passando as informações do meu canal adiante, que eu tenho visto que gente de fora tem entrado e se inscrevido, e isso me deixa muito feliz. Tenho recebido muitas notificações, muitas perguntas, respondo sempre que posso, não vou deixar ninguém sem resposta, podem ter certeza disso, porque o meu intuito é realmente ajudar vocês, tá? Desculpe pelo imenso tempo sem nenhum conteúdo a ser postado, mas as coisas estão bem complicadas, né? Tá tudo voltando ao normal, vida que segue e muita coisa para fazer, muita coisa para decidir, então eu acabo ficando meio longe de vocês, mas aqui estou eu, como prometido, para mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje vai ser dividido em vários episódios, tá, pessoal? Porque eu vou falar de inventário. E inventário é uma coisa assim que não é muito complicado, desde que tudo esteja bem organizadinho, até mesmo antes de vocês distribuírem a ação. Então é bom que vocês tenham uma noção de como distribuir a ação e de que tipo de ação distribuir. Porque, como vocês sabem, existem três tipos: o inventário e o arrolamento, que se divide em arrolamento sumário e arrolamento comum. E vocês sabendo o que distribuir, qual é a forma correta do que vocês estão distribuindo, já vai facilitar a vida de vocês. Por quê? Vai evitar que o juiz peça para que vocês adequem o rito processual ao que vai acontecer, porque se vocês distribuírem arrolamento e for um inventário, ele vai pedir para vocês adequarem, e aí significa mais uma petição de emenda, mais uma análise do cartório juntada da petição de emenda e mais uma ida à conclusão. E isso, obviamente, demora em torno de um mês, mais ou menos, dentro de cada cartório é diferente, né? Mas é muito difícil vocês colocarem uma petição e essa petição ser analisada e o juiz despachá-la, fazer a determinação com menos de um mês ou 20 dias, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o número de ações tem aumentado imensamente e o Tribunal de Justiça está com pouco funcionário, tanto que eles já abriram novo concurso que vai acontecer agora nesse final de semana. A gente espera muito que venha muita gente para nos ajudar, porque tá muito difícil trabalhar com tantos processos e tão pouca gente, tá? Então, se vocês querem que o inventário não demore 10 anos, vamos tentar seguir aqui as dicas da Sula, que eu acho que vai ajudar um pouquinho, tá? Isso não é certeza de que o inventário de vocês vai correr rapidinho e vai terminar rapidinho, mas é uma dica para que ele não fique parado na morosidade do procedimento todo, tá? Então, em primeiro lugar, a dica é essa: vamos analisar se eu vou distribuir inventário ou arrolamento, e se arrolamento, se o arrolamento comum ou sumário. O inventário, pessoal, é aquele que há briga entre os herdeiros, então a partilha não é amigável. Então tem sempre um herdeiro para citar, um herdeiro que não concorda, que se recusa a dar os documentos, que se recusa a assinar a documentação, ou que existe menor envolvido. Por quê? Com o menor envolvido, a participação do Ministério Público e geralmente distribui-se inventário. Porém, é possível, hoje em dia tem se aceito na forma de arrolamento, mesmo quando há menor, desde que a partilha seja amigável, os menores estejam representados pelo mesmo advogado dos outros herdeiros, entendeu? Então não há briga, não há discussão, todo mundo amigavelmente e, obviamente, o Ministério Público verifique que os menores estão sendo protegidos, né? Que a cota parte deles está reservada e que eles não estão perdendo direitos nesse inventário. Então, é aceito pela forma de arrolamento, mesmo havendo menores envolvidos, tá? Então, essa já é uma primeira dica. Segundo lugar, o arrolamento, ele tá no 1036 do CPC, tá? E é uma forma bem mais simples. Por que que ele é mais simples?
No arrolamento, não é necessário aguardar a manifestação da fazenda. O fisco, ele até vai analisar o procedimento, mas de uma forma administrativa. O juiz pode homologar a partilha sem a necessidade de aguardar a homologação do ITCMD pelo fisco. Nossa, e isso acelera bastante o procedimento, tá, pessoal? Porque o fisco demora, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, para dar uma manifestação de concordância ou não da declaração do ITCMD. Então, se vocês puderem evitar o inventário, evitem o inventário e distribuam o arrolamento, tá? Outra coisa, o arrolamento pode ser distribuído, então, de 2 formas, o arrolamento comum e o arrolamento sumário. Então, para ser arrolamento, vocês precisam de 3 exigências legais supridas, tá? Todos herdeiros maiores e capazes, mas, como eu já disse, a jurisprudência tem aceito arrolamento mesmo quando há menores, desde que todos estejam concordes, tá? Que haja concordância dos envolvidos, é o que eu tô falando já, né? Arrolamento é sempre concordância geral, partilha amigável. E não pode haver testamento. E esse é um ponto que não tem jeito. Se a parte falecida deixou testamento, não vai ter jeito, vai ter que ser inventário. E aí vai ter que proceder primeiro com o andamento do testamento, abertura e registro do testamento. O inventário pode ir correndo enquanto isso, mas o inventário não vai acabar enquanto não encerrar o testamento e ele não for registrado. Aí registra-se o testamento, coloca-se o registro do testamento no inventário e aí o inventário prossegue. Mas, infelizmente, se tiver testamento, vai ter que prosseguir como inventário, porque o fisco vai sim querer verificar esse procedimento, porque geralmente no testamento há doação. E muitas vezes essa doação não é entre os herdeiros. Essa doação é para uma pessoa de fora. Eu tenho pego bastante, assim, sabe? Para sobrinhos, para netos que não são herdeiros naturais daquela pessoa. E essa pessoa prefere deixar alguma coisa para essa pessoa. Então, tem que ser o inventário, porque o fisco vai querer analisar, porque essas doações feitas pela pessoa no testamento tem que ser analisado se os impostos incidirão e se serão pagos. Então, quando houver testamento, vai ter que ser inventário e a fazenda vai sim se manifestar, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que analisar é isso. Tem testamento ou não tem testamento? Aí sim, não tem testamento, são todos maiores e capazes, ou há menores, mas é tudo partilha amigável, todo mundo concorde. Aí sim, arrolamento comum ou sumário, pessoal? Eu sempre acho melhor escolher o arrolamento sumário, porque o arrolamento sumário não tem limite de valor. O arrolamento comum é só igual ou inferior a 2.000 OTNs. E muitas vezes a gente começa um inventário e nem faz ideia do valor do Montemor. Então, vai logo de cara no arrolamento sumário, porque é o mesmo procedimento do arrolamento e não tem necessidade de ter limite de valor de Montemor, tá bom? Então, eu sempre prefiro o arrolamento sumário, tá? Tanto que na nossa vara, a gente já, quando dá uma olhadinha na inicial, vê que tá todo mundo concorde, mesmo que a pessoa entre com o inventário, a gente já converte para rolamento sumário, porque sabe que vai correr muito mais rápido e é melhor até para as partes, tá? Não só para a gente que tá ali no cartório, cumprindo as determinações judiciais, mas também para as pessoas, para as partes do inventário, tá bom? Então, voltando, né, à história do fisco, no arrolamento comum ou sumário o fisco não se manifesta, a gente vai cadastrar a fazenda vai tomar ciência do procedimento, entendeu? Mas não é necessária a manifestação deles. O tributo vai ser pago da forma administrativa e não é necessário comprovar o pagamento do tributo nos autos de inventário antes da homologação da partilha e expedição do formal de partilha. O formal de partilha vai ser expedido, vai ser homologada a partilha, vai ser expedido o formal de partilha e vocês vão efetuar o pagamento do ITCMD e comprovar isso na hora de registrar o formal de partilha, tá? Então, é um procedimento mais rápido, tá? Porque não tem a morosidade da fazenda pública, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, a competência do inventário. A gente tem visto, é uma competência relativa, tá? A competência do inventário, de acordo com o artigo 48 do CPC, é do local
do domicílio do autor da herança. Então, a última residência do autor da herança. Então, tem que ir lá na certidão de óbito e olhar a residência do autor da herança. Não é onde ele faleceu, é onde ele residia, tá? Então, o que acontece? A competência relativa. O juiz não pode declinar de ofício, porém, os juízes declinam de ofício sim, tá? E aí o seu processo vai ser mandado para a vara da residência do falecido. E se por um acaso o juiz de lá falar, não, isso é competência, perdão, isso é competência relativa e eu não vou aceitar, devolve e suscita, né, a exceção de incompetência, isso vai subir, vai ter que ser analisada a exceção de incompetência. E aí, processinho parado, esperando a segunda instância resolver de quem é a competência. E só depois esse processo vai fluir. Então, essa suspensão costuma demorar, às vezes, 1 ano. Às vezes um pouquinho menos, mas às vezes 1 ano. Então, olha a dor de cabeça que vocês vão ter só porque vocês resolveram que, como a competência é relativa, vocês vão distribuir um inventário para processamento, por exemplo, onde ele faleceu ou onde moram os herdeiros. Aí, gente, confusão na certa. Mas tem um porém aí, tá? Um porém bem sério, prestem atenção. Se houver menor, mesmo que vocês optem pelo arrolamento sumário, mesmo com menor, todo mundo, partilha amigável, todo mundo concorde, vocês têm que pensar a seguinte alternativa. Quando há menor, a competência é absoluta do domicílio onde os menores moram, tá? Então, mesmo em inventário, pessoal, tem menor aí rolando entre os herdeiros, vamos distribuir esse inventário / arrolamento no domicílio dos menores, porque a competência é absoluta. O Ministério Público vai dizer, se há interesse de menor envolvido, tem que ser processado o inventário ou qualquer que seja a ação no endereço do domicílio dos menores, porque o Ministério Público vai sempre proteger os menores. Então, para evitar dor de cabeça, pessoal, tem menor? Domicílio do menor. Ah, e não se esqueçam de colocar um item na petição inicial sobre essa competência, tá? Para explicar para o juiz o porquê que vocês estão distribuindo esse inventário ou arrolamento nesta comarca e não na comarca onde residia o falecido. Vocês têm que explicar para o juiz, estou distribuindo aqui porque há menor envolvido, a residência dos menores é aqui e a competência para processamento de qualquer ação que envolva menor é do endereço da comarca, do endereço de domicílio dos menores. Então, vocês têm que colocar isso bem claro na petição inicial para que o juiz não tenha dúvidas com relação à escolha de vocês pela distribuição e pelo processamento do inventário nesta comarca e não na outra. Tá bom? Pessoal, eu acho que para hoje já tá bastante, né? O inventário é muito grande. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque é muito documento que precisa. Vocês têm que ter paciência, porque eu vou ter que delimitar todos esses documentos. Eu espero receber muita dúvida de vocês, porque inventário realmente é complicado. E quando a gente chegar na parte da partilha, meu Deus do céu, aí sim vocês vão ver o que é complicado, porque partilha é uma coisa muito minuciosa, não é que ela é complicada, ela é minuciosa. Vocês vão ter que olhar regime de bens, vão ter que olhar se são herdeiros bilaterais, se são herdeiros colaterais ou na linha reta. Tudo isso tem que ser olhado na hora de formatar a partilha, porque senão vai chegar na contadoria, porque o juiz vai encaminhar a partilha para o contador analisar e o contador não vai concordar com a partilha, e aí é mais uma intimação para vocês, mais um peticionamento, mais uma análise de peticionamento, volta para a contadoria. E muitas vezes a contadoria demora 30 dias para fazer a análise. Então, vocês já perderam 30 dias na primeira análise e vão perder mais 30 dias nessa segunda análise. Então, vamos ter que tomar muito cuidado com a partilha, tá bom, pessoal? Grande beijo, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês todos aqui comigo, tá bom? Até a próxima. Tchau!